A análise psicológica do livro Precisamos Falar sobre Kevin. Oi, eu sou Marina, eu sou psicóloga e esse é um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida. Ele é da Lionel Shriver, acho que é assim que se fala. Ela é uma jornalista e ele foi lançado em 2013. O livro é em formato de cartas, onde a Eva, a mãe do Kevin, escreve para o ex-marido dela, o Franklin. E o livro é uma forma de terapia, porque ela tá tentando entender o que aconteceu com o Kevin, por que ele resolveu fazer o atentado e matar 11 pessoas na sua escola quando ele tinha apenas 15 anos. Então a Eva conta sobre a vida dela desde antes do Kevin nascer, enquanto ela ainda tá vivendo um casamento muito feliz com o Franklin. A Eva era rica, ela é armênia e ela era empresária. Ela tinha uma empresa onde ela escrevia livros, guias turísticos sobre viagens com pouco dinheiro. Na época que se passa o livro, ali nos anos 90, 2000, não tinha internet, né? Hoje a gente pesquisa facilmente aí preço, passagem, restaurante, mas na época não tinha isso, então os guias dela faziam muito sucesso. Frequentemente ela trabalhava viajando, ela viajou o mundo inteiro e o Franklin ficava ali nos Estados Unidos, que era a residência fixa dela. Ela ficava poucos dias do mês em casa com o Franklin. A mãe da Eva tinha agorafobia, então ela não saía de casa e a Eva tinha que fazer tudo. A mãe dela vivia presa dentro de casa e ela culpa essa mãe por essa vontade dela de viajar e de conhecer o mundo e de nunca conseguir ficar num lugar só por muito tempo. A Eva tem essa necessidade de estar sempre em movimento, embora ela ame muito o Franklin. Mas ela é assim um espírito livre, porque nessas viagens ela também traía ele, ela tinha pequenos casos. Não era fiel e ela também não queria ter filhos. Franklin queria muito e ele era aquele típico americano super patriota que venerava os Estados Unidos. Ele era até um pouco machista porque ele não gostava que a Eva ganhasse mais que ele, mas como eles eram ricos, por conta dela tava tudo bem. Era um corretor de imóveis e ele queria muito ter um filho homem. E ela trata isso como uma experiência nova, uma experiência de visitar um outro país que é a maternidade. Mas nada é o suficiente para Eva, ela é até um tanto egocêntrica. E aí nasce o Kevin, a Eva já tinha mais de 30 anos e ela não consegue se conectar com o filho. Aquele sentimento de amor não aparece. E a cena descrita no livro, onde ela descreve o parto, é bem forte, porque ela não queria deixar o Kevin nascer. Ela não estava preparada para a vida dela mudar da noite pro dia depois que ele nascesse. O Kevin nasce, como a Eva tem muito dinheiro, ela sempre mimou muito ele. A Eva dava tudo para ele, absolutamente tudo, fazia todas as vontades dele, mas ele sempre foi uma criança muito estranha, vamos dizer, meio peculiar. Ele não teve um desenvolvimento típico. Todo o desenvolvimento dele foi muito tardio, ele começou a falar com 5 anos. Até os 7 anos ele ainda usava fralda. Ele chorava muito, ele não brincava, ele ficava horas parado olhando a parede. E a Eva xingava muito ele, se ressentia muito porque ela teve que parar de viajar para cuidar dele. Ela sempre viu o Kevin como um vilão, como se ele estivesse fazendo uma conspiração para atingir ela de alguma maneira. Então tudo que o Kevin fazia, a Eva acreditava que era para punir ela. Enfim, foi diagnosticada com depressão pós-parto porque ela tinha acesso à informação a médicos, ela buscava ajuda, mas ela acreditava que o problema não era com ela, e sim com o Kevin. E nenhuma babá aguentava o Kevin. Tem uma hora que ela leva ele pra escola, ali quando ele já tá com uns 7 anos, pra ela conseguir voltar a trabalhar pelo menos em meio período, mas ela não consegue. E era uma escola bem cara, mas como ele ainda usava fralda, a escola falava que não ia trocar, até porque ele já tava ali com uns 7 anos e podiam ser acusados de abuso, alguma coisa assim, de tocar nas partes íntimas dele. Então, sempre que ele sujava a fralda, a escola chamava a Eva, o que era assim, umas 4 vezes numa tarde. O que a Eva gostava, ele dava um jeito de destruir. Ele rouba uma foto dela, depois eu vou falar disso. E também tem aquela cena que aparece no filme também, onde ela faz ali um escritório maravilhoso, cobra ele de mapas e etc. Ele vai lá e pinta tudo de tinta e rabisca tudo. Mas o Kevin sempre se sentiu rejeitado, ele sempre sentiu essa rejeição. E ele tinha muitos sintomas de TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele desafiava regras, ele era sempre mal-humorado, agressivo, e conforme ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo um transtorno de conduta bem grave. Mas ela não tinha o apoio do Franklin. O Franklin achava que o Kevin não tinha problema nenhum, que ele era perfeito, que tudo aquilo dali era coisa da cabeça dela, que ela tava ficando maluca, com depressão, e ela tinha que ir lá tomar o remédio dela e fazer o tratamento. E o Kevin foi muito negligenciado porque o pai negava que ele tivesse algum problema, ele tinha essa negação, e a Eva culpava o Kevin por tudo, ele era o grande vilão da vida dela. Ela sentia muita falta da vida antiga. E o Kevin cresceu, se tornou um adolescente mais estranho ainda. O quarto dele era arrumado metodicamente e ela descreve ele parecendo assim um quarto de hotel, não tinha bagunça, não tinha nada colado na parede, eram cores neutras, não parecia um quarto de um adolescente. E a única coisa que ele gostava era de atirar com arco e flecha. Poucas vezes que ela demonstra o mínimo de interesse pelo Kevin, ele retribui.
A Eva resolve ter outro filho, ela já tá com quase 40 anos e o Kevin com 8 anos, e nasce a Célia. E a Célia é totalmente o oposto do Kevin. A Eva descreve ela como sendo uma menina quieta, carinhosa. Ela também tem algumas peculiaridades. Por exemplo, ela não come certos tipos de textura, ela tem uma hipersensibilidade a cheiro, a som. Assim como o Kevin, a gente percebe que a Célia também não era uma criança típica. E agora eu vou falar do final do livro, então se você quer ler e se importa com spoiler, para de ver por aqui já. Kevin acaba deixando a Célia cega. A Eva não tem como provar que foi ele, mas um dia o Kevin estava responsável por ela, mas ela acaba se queimando um olho com um produto químico. Um dia antes do massacre, ele pega e fala pra ele: você é um pai ridículo, eu não aguento mais fingir que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, porque não tá. E aí a Eva sai pra trabalhar e o Kevin, ele mata a Célia e o próprio pai com a besta antes de ir pra escola fazer o massacre. E ele pensa em tudo. Ele faz um crime perfeito. Ele comete esse crime poucos dias antes dele fazer 16 anos, onde ele já seria condenado como adulto, segundo a lei dos Estados Unidos. Na época que acontece, se passa a história, estava acontecendo vários massacres, era só o que dava na TV. E a Eva sempre fazia comentários: como esses meninos são burros, eles não pensaram nisso. No final do livro a gente vê um Kevin arrependido de tudo que ele fez e com medo, porque ele faz 18 anos e aí ele vai pra uma cadeia de gente adulto, né, com adultos, vamos dizer assim. A Eva descobre que ele guardou aquela foto dela e não destruiu, era uma foto dela sozinha numa viagem. E ela descobre que, na verdade, ele tinha muito orgulho dela, de ter uma mãe autora, empresária. E ela também cansa de não gostar do Kevin, de lutar contra esse amor. Porque a vida dela já foi destruída, ela já perdeu o marido, ela já perdeu a filha, as pessoas que ela amava, ela teve que vender a empresa. Considerações finais. Esse é um livro que ele fala de maternidade compulsória. Muito complicado a gente apontar culpados, mas eu não tiro a responsabilidade da Eva. Eu acho que ela não estava pronta pra ser mãe. Mas ela tinha recursos, ela tinha dinheiro, ela tinha informação. E ela também não quis fazer o tratamento da depressão pós-parto. O Franklin também não acolheu a Eva em momento nenhum, inclusive ele fazia o contrário. Ele dizia que ela estava maluca, que tudo aquilo dali era coisa da cabeça dela. Então a Eva estava sozinha, ela se sentia muito sozinha. O Kevin foi uma criança negligenciada, sim, mas ele teve consciência de tudo aquilo que ele fez, tanto que no final ele se arrepende. E ele sabia que era errado, e o maior objetivo dele era fazer com que a Eva gostasse dele, chamar a atenção dela. Ele queria tanto ser amado pela mãe que ele fez o que fez. Ele tinha muitos ciúmes do próprio pai e da Célia, porque eles tinham esse amor. É isso, eu poderia falar por horas sobre esse livro. Eu vi muitos vídeos e tem muita gente falando: o Kevin é um sociopata, o Kevin é um psicopata. Então eu queria trazer uma perspectiva diferente aqui pra vocês. Um transtorno de conduta é muito claro nele. E não dá pra gente fechar um diagnóstico de psicopatia e sociopatia, porque a história se passa quando ele ainda tem 15, 16 anos. Comentem se vocês já leram o livro, comentem se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam, e até o próximo vídeo.